Muito bem, falemos da lição número 6, a parte do domingo, o sacrifício que Deus rejeitava. Deus instituiu o sacrifício com a finalidade de mostrar para as pessoas que havia uma esperança de perdão de pecados. A pessoa oferecia a Deus um sacrifício e com isso Deus perdoava o pecado das pessoas e deixava a pessoa limpa outra vez. O ofertante saía com a alma leve quando oferecia um sacrifício no santuário. Por isso Deus instituiu o sacrifício. Mas Deus poderia rejeitar o sacrifício, mesmo sendo assim um ritual válido para receber o perdão dos pecados. Deus examinava o coração do ofertante. Por isso a obediência era muito importante. Deus, inclusive, rejeitou o sacrifício de Saul. Quando Saul ele se apresentou diante de Deus para oferecer um sacrifício e o profeta Samuel havia dito: não ofereça sacrifício, você não tem autoridade para isso. E então o rei Saul, como Samuel se demorava, ele então resolveu ele mesmo, como rei ungido, oferecer o sacrifício. O profeta Samuel disse: olha, rei Saul, Deus mandou uma mensagem para você. É melhor obedecer do que sacrificar. E isso ficou como norma em todo Israel. Deus, quando instituiu o sacrifício, ele sempre pedia que o adorador, que o ofertante, estivesse diante dele com o coração contrito, o coração quebrantado, para que na humilhação do coração Deus exaltasse espiritualmente o adorador. Ellen White escreveu no livro Deserto das Nações, na página 29, ela escreveu o seguinte: à medida que se apartavam de Deus, os judeus perderam de vista os ensinos do serviço ritual, do sacrifício. Esse serviço foi instituído pelo próprio Cristo. Era em cada uma de suas partes um símbolo dele e mostrava-se cheio de assim vitalidade e beleza espiritual. Mas os judeus confiavam nos sacrifícios e ordenanças em si mesmo, em vez de descansar naquele para quem os sacrifícios apontavam. Chegou um momento em que o sacrifício se tornou assim uma moeda de troca. Então é como se eles quisessem aplacar a ira divina. Oferece o sacrifício, Deus pode estar zangado, a ira dele vai cair sobre nós, vamos oferecer um sacrifício. Então chegavam a oferecer milhares de ovelhas, assim, diante do Senhor, para que Deus ficasse bonzinho com ele. Deus disse: não quero isso. A pergunta número 1 diz isso. Que lições os textos de Isaías 1, de 2 a 15, Isaías 56, 6 e 7 e Salmo 51, 17, o que esses três textos nos falam sobre o sacrifício? Olha o primeiro texto, Isaías 1, de 2 a 15. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Deus disse: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento da manjedoura conhece o seu dono, mas Israel não tem conhecimento de que eu sou o Deus dele. O meu povo não entende. De que me serve a mim, diz Deus, a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm diante de mim oferecer sacrifício, quem requereu isso de vossas mãos? Por que vocês vieram pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O descanso ou o incenso para mim é uma abominação. As luas novas e os vossos sábados guardados eu não suporto mais, porque vocês têm iniquidade nas mãos. Nem mesmo a reunião solene que vocês fazem eu aceito, porque as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, me são pesadas, já estou cansado delas. Por isso, quando vocês estendei as mãos para mim, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por isso Deus não aceitava o sacrifício de Israel. O povo estava em grande pecado e achavam que oferecendo sacrifício estavam aplacando a ira divina. Isaías 56, 6 e 7 diz assim: e aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçaram a minha aliança,
eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus mostrando que o povo dele que devia oferecer sacrifício, oferecia com coração impuro, ele não aceitava. Os estrangeiros que faziam isso de coração sincero, Deus aceitava o sacrifício dele. Salmos 51, 17, o sacrifício que Deus aceita é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Então, a pergunta é, o que essas três passagens nos ensinam sobre o sacrifício? Resposta, os sacrifícios que foram instituídos apontavam para o Senhor Jesus Cristo na cruz e revelava, o coração do adorador. Se a pessoa ia adorar, mas tinha imoralidade na sua vida, Deus não aceitava o sacrifício. Deus, ele olha primeiro o coração. Para que um sacrifício fosse aceito, o ofertante tinha que ter um coração puro, obediente, sincero. Caso contrário, era rejeitado, como foi o sacrifício de Caim. Caim se achava autossuficiente, queria viver a vida do seu jeito. O profeta Isaías mostrou que o povo de Deus teve os seus sacrifícios rejeitados, porque estavam envolvidos com a idolatria. O profeta Ezequiel chega a dizer que dentro do templo do Senhor ele chora, quando Deus mostrou para ele em visão câmaras secretas, quartinhos secretos, onde as pessoas tinham lá dentro ídolos de Baal e de outros deuses, e eles se reverenciavam, ofereciam incenso a esses deuses dentro do templo do Senhor. Isso Deus não aceita. Então Deus rejeita esse tipo de adoração, que é fraudulenta. Devemos ter cuidado com nossa adoração hoje. Quando nós chegamos diante do Senhor e o adoramos, cantamos os hinos de forma belíssima, mas o nosso coração muitas vezes não está ali. Às vezes nós estamos no piloto automático. Estamos só cantando, lendo a letra no telão ou na TV, e não estamos sequer pensando naquilo que aquela letra está dizendo para o nosso coração. Cantamos no piloto automático. Deus não aceita uma adoração, um sacrifício dessa forma. Por isso, meu pai dizia que lá no Rio de Janeiro tinha um homem que toda noite ele acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. E meu pai perguntou, mas seu Joaquim, o senhor acende duas velas, uma para Deus e outra para o diabo? O senhor está ficando maluco? Ele disse, não, seu Cícero, sabe o que é? Se Deus não me quiser, o diabo não rejeita. Eu faço amizade com os dois. Entendeu? Então, eu tenho que estar bem com os dois, tanto com o diabo quanto com Deus. Meu pai disse, não, senhor, você tem que estar bem com Deus, porque o inimigo não tem amigo. Ele tem pessoas que ele quer destruir. Nós temos que entender que aquilo que Deus nos pediu, nós temos que cumprir. Muitas pessoas são hoje na igreja zumbis espirituais. Eles não estão com o coração naquilo que estão fazendo. Um navio inglês encontrou no meio do mar um bloco de gelo gigantesco, um iceberg. De repente, o calor do sol fez aquele bloco de gelo partir de cima embaixo. E dentro dele, sabe o que tinha? Um navio aprisionado há muitos anos. Um navio que estava há 100 anos desaparecido. Estava dentro de um bloco de gelo. Foram fazer uma expedição no Polo Norte. Uma tempestade o escolheu. O navio ficou preso no gelo e foi embalsamado num bloco gigantesco de gelo. O capitão ficou espantado. Pegou, jogou uma espécie de um gancho, prendeu o navio sinistrado, o navio que era chamado de navio fantasma, e ele então subiu a bordo do navio. Ele ficou impressionado com o que ele viu. O comandante estava sentado à mesa dele, com a caneta na mão, com um olhar no horizonte. Morreu congelado, morreu com a caneta na mão. O homem do leme estava olhando para a frente, com o olhar vitrificado, segurando o leme. Parecia que estava vivo. Havia marinheiros segurando cordas abaixadas, foram congelados naquele momento, na posição que estavam. E foi uma coisa espetacular. Todos pareciam estar vivos, mas estavam mortos. Na igreja, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos adorar a Deus com o nosso coração impuro, porque podemos estar levando uma vida dupla e Deus não nos aceita. Lembra de Acã? Acã tomou uma capa babilônica e alguns ciclos de ouro de Jericó. E Deus disse para Josué, tem maldição no meio de vocês. O povo foi derrotado, porque tinha alguém dentro do acampamento com uma coisa impura.
quando alguém está com uma impureza na vida e vai adorar perante o Senhor, a igreja toda pode ser, assim, sofrer o prejuízo de não receber a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que essa lição nos mostre a diferença entre uma adoração verdadeira e uma adoração sincera. Entre um sacrifício que Deus aceita e um sacrifício que Deus rejeita. Fica com Deus. Deus abençoe.